Bem-vindo ao nosso novo podcast da The Covenant. Nosso intuito é receber pessoas de altíssima qualidade, pessoas elevadas. Qualidade que eu me refiro é a pessoas elevadas, pessoas de grau, pessoas que já fizeram muito pela vida e muito pela sociedade. A gente vai brindar aqui com um vinho cedido pela Armas e Vinhos. Se você quer bons vinhos e gosta de armas, gosta de vinhos, entra lá no nosso site armasvinhos.com.br. Você vai encontrar vinhos fantásticos e com história. Nosso convidado de hoje é o Major da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, o Fabiano Paludo Rieger. Vou fazer uma breve apresentação dele aqui. Ele foi formado em 1999, foi comandante de pelotão de operações especiais. Ele entrou na área de logística no ano de 2006, trabalhou na área de intendência, depois ele foi comandante do Centro de Logística da Brigada Militar e subcomandante da companhia responsável pelo policiamento de área no estádio de estádios, né, na Copa de 2014 em Porto Alegre. Pô, essa é bem importante, hein, Rieger, essa função aí. Ele trabalhou nos últimos 4 anos no Ministério da Justiça e lá ele chefiava uma equipe dentro da equipe do programa Vigia, né, um programa que atua nas fronteiras, acredito eu, né, e bem importante. Recentemente ele foi formado também no primeiro curso de caçador designado policial, que ele vai falar para nós um pouquinho também disso daqui um pouquinho. Então, hoje o assunto é compras públicas. Nós vamos falar sobre compras públicas. Antes, é óbvio que a gente vai fazer um brinde, né, aos que lutam, né, Rieger? Aos que lutam. Não só aos que lutam, mas aos que lutam e perguntam por que fazem, né? Por que lutam, porque isso também é importante. Vamos abrir então o nosso aqui, um Merlot Grape Angel. Devo crer que é bom. Rieger, você é um apreciador de vinhos. O Rio Grande do Sul tem bastante vinícolas, né? E como é que é a tua experiência com vinhos? Cara, como primeiro, é um prazer estar aqui, podendo dividir algumas experiências que a gente teve aí ao longo da nossa carreira, né? E não tem como um bom gaúcho e um descendente de italiano não gostar de vinho. É verdade. Tá no sangue, tá no DNA. Experimente o nosso. Cara, Merlot é uma delícia. Merlot é muito bom. Pode servir que... Como é que é? Esse vinho não tá bom, a gente vai ter que abrir outra garrafa. Depois que terminar. Então, já abrimos o nosso vinho cedido pela Armas e Vinhos, que vai abrilhantar nossa noite aí, deixar a gente um pouco mais manso. Rieger, podemos iniciar então nossa conversa, nosso bate-papo? Vamos lá. Então, qual é realmente a tua experiência? Então, nos conta. Eu sei que eu fiz um breve relato aí sobre a tua experiência na formação policial, mas conta aí pra nós aí como foi essa experiência toda na área. Bom, depois eu me formei e fui como todo oficial jovem, vai trabalhar comandando tropa, comandando pelotão. Então eu tive a oportunidade de iniciar em Caxias do Sul, vim para Porto Alegre, na zona norte de Porto Alegre. E após isso, eu fui brindado com a missão de comandar o pelotão de operações especiais do 21 Batalhão, a área da Restinga, lá em Porto Alegre, uma área que transita entre o urbano e o rural. E depois fui para a área do 20 Batalhão, que é uma das áreas do extremo norte de Porto Alegre, extremamente agitada e conflituosa. Depois de um tempo, eu fui transferido para o centro de intendência, onde eu tive a minha primeira experiência com logística, e eu me recordo do primeiro impacto, assim, de ser gerente de uma marcenaria, de uma serralheria, de uma confecção e de uma gráfica. E me perguntar que diabos eu estava fazendo lá. Isso é quase um empreendedorismo de forma imposta. Isso. Cara, o que eu tô fazendo lá? Eu não entrei na polícia para fazer isso. Mas o que acontece? Tu começa a descobrir que tu consegue ajudar muita gente. E daqui a pouco tu resolve um problema, tu encontra a solução de outro, e
a gente vê que aquilo ali te dá uma retribuição muito grande, né? E vai descobrindo que toda a experiência que tu tem de campo serve para te comprar um produto melhor, para te levar para aquele policial que tá lá no dia a dia, tá na madrugada, tá na rua, um equipamento que consiga fazer a diferença no serviço dele. Então essa carreira, esse ter ido pra rua, ter comandado pelotões, ter feito o serviço de base te ajudou então depois na escolha desses produtos? Não tem como tu comprar direito, como tu ter noção do que tu tá comprando, do que precisa, sem tu ter vivido. Sem tu ter passado horas caminhando lá para saber se um coturno é bom ou não, né? O peso do calçado, o que a roupa precisa ter. E às vezes também se dá conta de que a gente, sem querer, pede algumas coisas que o pessoal da rua não usa. A gente tá achando que tá comprando um negócio intergaláctico e o que o policial da rua precisa é um negócio muito mais simples. E esse muito mais simples significa poder comprar mais, poder alcançar mais pro policial, poder ter sempre um fardamento esperando lá se ele eventualmente se machucar, rasgar na rua, né? Conseguir estender essa cadeia de suprimento para que eu tenha um nível de serviço na área de intendência e de logística pública tão bom quanto eu tenho no mercado, é o que o nosso servidor merece, é o que o policial merece. Bacana, bacana. E então essa experiência te alavancou, te deu uma outra visão sobre as compras quando chegou lá. Quando você chegou a fazer, né, no setor de intendência, quais eram as principais responsabilidades desse cargo? Então, quando tu está trabalhando com compras públicas, por óbvio, tu tem uma responsabilidade muito grande com o dinheiro público. Uhum. E eu me recordo de um professor meu lá do 2º grau, Carlos Alberto Gianotti, que ele sempre dizia assim, que a gente tinha a noção errada sobre o público. A gente achava que o público não era de ninguém. Uhum. E ao contrário. A coisa pública é nossa, é minha, é sua, né? Então ela tem que ser cuidada como nossa, tem que ser tratada como nossa. Então eu tenho que fazer o maior esforço possível para mim gastar bem esse dinheiro, né? Que esse dinheiro que eu estou gastando faça diferença tanto na vida do policial quanto na vida de quem a gente está prestando serviço. Para quem está na rua, quem está no SAL, um equipamento adequado é imprescindível, né? Não, cara, assim, imagina um policial que trabalha 12 horas. Se ele botar um calçado ruim, que esteja incomodando ele, em 1 hora, tá tudo bem. 2 horas. Na 3ª ou 4ª hora, ele mesmo já começa a ficar irritadiço. Ele já começa a ficar desconfortável. E, como todo ser humano, por vezes a gente pode transmitir isso para quem a gente está atendendo. Isso não é bom. Uhum. Né? Então, tu proporcionar segurança, tu proporcionar conforto pro policial que está lá trabalhando, significa melhorar a prestação de serviço dele. Significa que ele vai atender melhor uma vítima, que ele vai poder conduzir melhor um preso, né? E isso, no final de um turno de serviço, faz com que ele possa ir para casa melhor, né? E poder ir cuidar lá da família dele, fazer o esporte dele, né? Botar a cabeça no travesseiro tranquilo. Com certeza. Essa tua caminhada, então, te levou ao Ministério da Justiça. Como é que foi essa experiência lá o que você foi fazer lá no Ministério da Justiça? Então, eu já tinha alguns anos de experiência na área de aquisições, tinha acabado de fazer o curso para poder sair major e tinha recém sido promovido. Uhum. Né? E até acho que é uma coisa interessante, assim, ao longo da carreira, por mais que eu tenha ido para a vertente da intendência, eu não deixei de fazer os cursos operacionais. Bacana. Né? Por quê? Porque ter contato com a rua, com o nosso policial da rua, é importante para quem está comprando.
eu tenho que conhecer a necessidade, eu tenho que conhecer a dor dele. Né? Então, talvez a grande oportunidade da minha vida em termos de curso, primeiro foi ser instrutor de tiro, né? Fazer o curso de instrutor de tiro em que nos permite esse conhecimento da área mais técnica e crucial da vida do policial, né? Que é usar a força. E fui brindado agora no meu final de Ministério da Justiça com a oportunidade de fazer o primeiro curso de caçador designado lá junto com o pessoal do Comando de Operações de Divisa e lá da Polícia Militar de Goiás. Bacana tu falar isso aí, porque todo mundo acha que compras na polícia é armas, né? E tem muito mais coisa dentro do universo policial para ser comprado, que o policial utiliza, que não tem nada a ver com armas, né? Cara, sim, é uma coisa muito interessante. Quando eu me formei no curso de instrutor de tiro, eu já estava brindado, né? Eu já tinha sido escalado para a missão do planejamento e operacionalização da companhia da Copa, lá, da companhia que cuidou do entorno do estádio Beira-Rio, e foram 3 anos de trabalho, interagências, viagens, conhecer Polícia de Minas, trabalhar com policiais do Brasil inteiro para desenvolver os protocolos de ocorrência. E, neste meio tempo, eu já tinha passado um tempo na intendência e eu me recordo que a gente teve uma experiência muito grande do chefe do Centro de Material Bélico da Brigada, Coronel Rego, hoje morador aqui do estado de Santa Catarina, que ele dizia assim, eu não te quero no Centro de Material Bélico, tu tem que ir para a intendência, porque não adianta só comprar arma. Eu tenho que comprar um coldre bom, eu tenho que comprar um cinto que não machuca o meu policial. A gente tem que ter uniforme condizente com a qualidade do meu serviço e que complemente as questões das armas de fogo. E uma questão interessante do serviço de intendência é que o serviço de intendência ele é o menos especializado das áreas de aquisição. Motomecanização vai comprar viatura, material bélico vai comprar arma e munição, o pessoal da comunicações vai estar comprando rádio, celulares, e a intendência vai comprar o resto. E quando a gente compra o resto, tu tem que aprender muita coisa. Para mim, comprar um coturno é um tipo de aprendizado, e a gente senta à mesa com um engenheiro. Daqui a pouco eu estou comprando mobiliário para o pessoal que está atendendo 190, estou comprando o armário para o pessoal guardar o material, ou eu estou comprando uma televisão. Isso é tudo material que se deteriora com o tempo, com o uso, né? Ou seja, essa compra geralmente é frequente, né? Ela tem uma vida útil, mas de vez em quando vai ter que revisitar essa nova compra de novo, os materiais mudaram, as coisas evoluíram. E aí, mais uma vez, tu senta e estuda para entender o que tem de novo no mercado, quais materiais têm um ciclo de vida maior, né? Que a gente consiga aproveitar, otimizar o recurso público. E aí vem uma coisa que é muito interessante. Quando a gente está estudando um material para comprar, a gente coloca os requisitos técnicos que necessariamente não vão fazer tu comprar o tido produto mais barato. Eu vou comprar o produto mais barato dentro do meu requisito técnico. Mas não quer dizer que eu esteja comprando o coldre mais barato. Eu vou estar comprando o coldre mais barato dentro da minha especificação, né? Então, isso também traz qualidade. Às vezes, eu agrego o ciclo de vida. Uma jaqueta de couro, a gente comprava para durar 5 anos e durava 10. Né? E isso acabava trazendo economia para o Estado. Nós conseguimos aumentar, e é um problema grande hoje nas polícias, né? Que é a questão do vencimento do material de proteção balística, que as empresas vendiam com 5 anos de vencimento, e nós conversa com a indústria, conversa com o órgão regulador, para que a gente pudesse entender e poder ter a certeza de que eu poderia pedir um colete com 6 anos de vencimento. Isso faz
com que a gente tenha um produto melhor, que eu tenha mais tempo ele usando e diminua o risco de eu ter um policial ou sem proteção balística na rua ou usando ela vencida. Entendi. E isso tudo você foi, então, era também a tua função no Ministério da Justiça? Então, a minha função no Ministério da Justiça era compor uma equipe de aquisições do Programa Nacional de Vigilância nas Fronteiras e Divisas, que foi conhecido por Vigia, depois mudou de nome para Guardiões da Fronteira. Uhum. Né? Então, que a equipe de aquisições, ela fazia um dos eixos do programa. Um eixo era a operação, que a gente conhece hoje, a Operação Horus, e aí a gente tem 850 homens por dia colocados em todo o território nacional trabalhando. A gente tem alguns bilhões de prejuízos ao crime já alcançados ao longo desses 3 anos e meio de operação. Nossa, que maravilha. Para não te mentir, o número é 10 bilhões, mais de 10 bilhões de reais. Nossa, em prejuízo estimado ao crime. É muito bacana. 250 milhões de maços de cigarro apreendidos só para tocar num assunto. Isso é só o policiamento de fronteira? Só no policiamento de fronteira e divisas, né? E divisas. Que são as fronteiras dos estados. Então, entendi. Nós tínhamos a operação, nós tínhamos um eixo de capacitação, em que a gente compunha cursos com foco para o pessoal de divisas, então curso de unidades de divisa, curso de APH tático, que foi uma novidade em termos de Ministério da Justiça, e o eixo de aquisições provia os recursos para esse pessoal poder operar. Né? E eu me recordo do nosso ex-coordenador, o Bettini, que dizia assim, a gente tem que fazer o básico bem feito. Né? Às vezes a gente estava falando do básico de comprar um kit de APH tático, de comprar um coturno, ou de ser básico para operar na fronteira, que são os óculos de visão noturna, que foi a primeira grande compra para as polícias que foi feita pelo Ministério para o programa de fronteira. Até 21, só quem tinha óculos de visão noturna era o COT da Polícia Federal e o COI da PM de São Paulo e o GAT com bem poucas unidades. Interessante. O Bettini, para quem não sabe ou quem não conhece, ele é policial federal, né? E autor de alguns livros, um deles Lanterna Tática. Tive o prazer de fazer curso com ele de Lanterna Tática aqui em Florianópolis, muito legal, muito bacana, aprendi muito com o Bettini, uma pessoa fantástica. O bacana essa interatividade das forças também, né? Você poder, por exemplo, ele é policial federal te coordenando, você policial militar, e acaba que são experiências diferentes, né? São experiências diferentes e a experiência da Copa me preparou para trabalhar integrado e nós motivávamos a integração. O grande objetivo do programa era ser uma plataforma de integração. Fazer com que o policial militar conversasse com o policial civil que estivesse trabalhando na fronteira, com a Polícia Federal, né? E uma estrutura muito legal, muito inteligente, montada pelo Major Bonfim, hoje na reserva, né? Aqui da PM de Santa Catarina. E quando a gente começa a ver esse resultado, a ver que a Polícia Militar conversa com a Polícia Federal, que entrega o serviço para a Polícia Civil já preparado na investigação, e esse ciclo vai se alimentando, a gente deixou só de estar numa presença ostensiva, mas com uma integração de inteligência muito grande. Cara, que bacana. A tua equipe, então, era formada de heróis, né? Porque o Major Bonfim é o mesmo que salvou aquele na praia, não foi? Sim, ele mesmo. Então, nossa, a melhor equipe impossível, então, né? Para fazer esse negócio. E a tua função, então, era fazer compras para esse programa? Sim. A minha função era preparar uma cadeia de suprimentos. Tá. Né? Então, a gente não só fazia a compra, o processo da compra, que é uma coisa muito interessante, né? De participar de um processo esses processos que são gigantescos, né? O último processo de atendimento pré-hospitalar tático do Ministério da Justiça, com o total de possibilidades de aquisição beirou R$500 milhão. Nossa.
né? E vale cada gota de suor quando tu descobre que um dos torniquetes que tu comprou salvou uma vida. Sem comparação, né? Sim, vale qualquer dor de cabeça, qualquer gota de suor. E vocês tinham algum tipo de orçamento que vocês gerenciavam para fazer isso? Ou ele era aberto? Ou tinha um... Então, como a gente montou uma cadeia de suprimentos dentro do que a gente precisava. Uhum. Né? Então, a gente listou tudo que a gente podia comprar e, por óbvio, o orçamento do Estado é limitado. E ele é um dos fatores que nos direciona para poder escolher equipamento. Né? Se eu tenho um orçamento gigante, eu posso agregar qualidades ou agrego quantidade. Mas é uma coisa muito interessante do programa, porque o primeiro orçamento do programa em 2019 foi R$50 mil. Nossa. Nós terminamos o ano tendo gastado mais ou menos R$25 milhões. Por quê? Porque o resultado retroalimentava o sistema e o pessoal acreditava. Pô, isso deu certo. Era eficaz. Era eficaz. Chefe, me dá mais dinheiro? Então, a gente fechou 2019 comprando 2 sistemas de rádio e as nossas primeiras 12 viaturas. Nossa, contando dessa forma, eu acredito que devem ter muitos desafios lá, né? E quais foram os maiores desafios que tu enfrentou nessa função? Primeira coisa que a gente tem que entender, assim, a gente ainda trabalhava com a lei de licitações antigas. Uhum. A lei de licitações antiga permitia que os estados trabalhassem de um jeito e o governo federal trabalhasse de outro. Comprar o produto é o mesmo, a lei é a mesma, mas o meio do caminho é diferente. Então, o primeiro desafio foi se adaptar à nova formalística. Né? Entender como é que tu fazia o documento e como é que acompanhava o ciclo. Por exemplo, o Rio Grande do Sul trabalhava com catálogo. Então, eu tinha uma necessidade operacional de um produto, eu fazia a especificação técnica dele para depois ir comprar. Né? O governo federal trabalha na linha do orçamento. Então, ele diz quanto é que tu tem de dinheiro, tu diz o que é que tu quer comprar e depois tu começa a formalidade da licitação. As fases da licitação, né? Na fase interna, de tem orçamento, tem a demanda, vou fazer um estudo técnico preliminar aonde eu vou ver qual é o meu problema, como é que eu vou, que são as características que o Estado vai impor para aquilo ali. Por exemplo, normalmente a garantia de alguns produtos de roupa é 3 meses. A gente comprava uniforme, jaquetas com 12 meses de garantia. É uma imposição do Estado. Isso pesa no preço. Uhum. Né? Vai entregar nos estados, vai entregar em Brasília. Então, isso a gente vai estudar no estudo técnico preliminar e também vai colocar algumas cláusulas de qualidade. E vai justificar por que tem aquilo ali. A gente tem uma compra agora muito interessante de sucesso, que são os barcos para policiamento fluvial, e o casco dele é de alumínio. Nós tivemos que estudar quase 2 anos para justificar por que o casco é de alumínio e não é de fibra. Por que ele tem que ser de alumínio? Porque é mais resistente, a manutenção é mais fácil, tem uma produção nacional que sustenta isso. E quando a gente consegue pensar, o ciclo de vida é maior, né? Ele vai durar mais. Ou seja, não é só comprar o produto, você tem que ainda aprender tudo sobre o produto para poder comprar. Eu tenho que aprender sobre o produto, eu tenho que aprender como é que eu faço manutenção dele, como é que o cara vai usar. Vou projetar os cursos para ele. Então, por exemplo, a gente começou a fazer curso de atendimento para hospitalar antes de ter o kit, porque a compra demorou. Coisas de compra. Sim. Né? A gente teve um problema de torniquete falsificado, baixou muito o preço, e a gente, eu não vou comprar um torniquete que não tenha qualidade. Então, a licitação andou, a gente perdeu o torniquete, teve que fazer a licitação de novo para comprar um torniquete que tivesse a qualidade desejada. Isso deve gerar um estresse animal, né? Eu digo, como é que você lida com esse estresse nesse dia a dia de fornecedores te pressionando, corporações te pressionando, todo mundo querendo o produto, um lado querendo vender, o outro lado, essa questão das falsificações, como é que você lida com isso? A gente tem que entender, assim, comércio
ele é uma das interações humanas mais antigas que tem. Se não for a mais antiga, né? Então, assim, ó, lidar com comércio, com troca, é uma coisa natural. E a gente tem que entender isso. Todo mundo ali tem um interesse. A empresa de vender, o governo de comprar, o meu stakeholder lá, né? A minha parte interessada, que é o policial que está no programa, que vai receber o equipamento, né? Que vai estar nos dando feedback de, pô, isso aqui é ruim. Ó, a gente já usou barco de alumínio, foi legal. Ó, barco de fibra, tem problema. A gente, infelizmente, perdeu um operador da Horus no Paraná, lá em Guaíra, e foi uma experiência que a gente levou para a construção do barco, de ter um costado mais alto que impedisse do barco, no caso de um albarroamento, o barco que viesse a bater no nosso, subisse para cima do nosso barco, né? Esse barco não afunda e a gente tem uma experiência muito legal, talvez gratificante, que foi a Polícia Federal já recebeu algumas unidades, e aqui em Itajaí, agora na enchente, a gente tem um vídeo do pessoal do SBT resgatando um senhor com o barco que a gente projetou. Um barco nacional, pensado para a polícia, projetado por policiais, construído no Brasil, né? E que está aí já com mais de 10 unidades espalhadas no Brasil, e a gente vai chegar a quase 50 unidades desse barco aí ao longo dos próximos 3 anos. Isso que é bacana, né? Você vê o resultado do teu trabalho salvando vidas e a pessoa nem sabe, né? Que houve todo um trabalho, todo um desempenho, toda uma programação, todo um estresse por trás para chegar na aquisição daquele bem que ela, claro que para ela naquele momento nem importa, né? Mas às vezes quando a gente olha a gente que fez tudo isso e olha para aquilo e diz, pá, valeu a pena. Cara, dá um orgulho do caramba, assim. Né? Tu olha assim, e eu tive agora recentemente na COP, eu terminei a minha apresentação com esse vídeo, né? Que é mostrar que vale a pena todo o esforço, porque é aquilo ali, a gente faz aquilo para salvar vidas. Essa é a parte mais importante, né? E qual era o objetivo do Ministério da Justiça então, com essas compras? Era equipar os estados e as fronteiras para proteger as fronteiras, ou fazer essa interação? Então, como que acontece? As aquisições do programa, elas visavam melhorar a qualidade de vida do policial e melhorar o controle que a gente tem das nossas fronteiras. Né? Então, ao mesmo tempo que eu estava preocupado com comprar um coturno confortável, comprar uma jaqueta boa, eu também estava preocupado em melhorar a qualidade de serviço. Claro. Então eu faço um investimento em comprar óculos de visão noturna, que era uma coisa que não tinha e que melhorou tanto a segurança, por exemplo, dos pilotos dos barcos, mas melhora a minha identificação de quando eu estou no campo. Eu consigo identificar melhor. É uma pessoa caminhando no mato, é um animal, ou de repente, é uma tropa de mula levando... que nem Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Pessoal carrega de mochila no lombo cocaína. Essas são as mulas, né? Para quem não conhece o que é uma mula, são as pessoas que são contratadas pelo tráfico só para carregar o material. O entorpecente. Né? Então, quando tu tem uma identificação melhor deles, tu consegue fazer um emprego de força mais adequado. Tu faz um cerco, parado, polícia, os caras não têm reação. Prendeu, levou. Né? Então, equipamentos de identificação, equipamento de visão noturna, equipamento termal, ele melhora a qualidade do serviço, ele melhora o uso da força, ele diminui a letalidade policial. Por quê? Porque eu tenho certeza do que eu estou enxergando. Né? E ter certeza do que a gente está enxergando é muito importante. A gente viu isso no o óculos de visão noturna, a gente viu isso no curso de caçador designado, quanto um aparelho óptico melhor me dá uma identificação positiva de alvo. Né? Eu vou saber se eu tenho que estar cuidando aquela pessoa para um eventual tiro ou não, se eu de repente posso fazer um tiro antimaterial, né? Eu vou atirar no carro e eu vou solucionar aquela ocorrência, né?
assustei lá um novo cangaço, né? Muitas vezes destruir 1 ou 2 carros é o suficiente para fazer com que se pare, interrompa a ação dali e aqueles criminosos se evadam. Destrói a logística deles. Como na guerra, destrói a logística, não tem guerra. Não tem guerra.